Vamos lá. Direitos políticos. Vamos olhar agora o que diz o parágrafo 1º, tá? Vamos começar a deixar bem organizadinho aqui também o texto, que sempre aparece em prova, sempre aparece em prova, e a gente vai acertar a questão. Vamos lá. Rapaz, eu estou impressionado com esse cheiro, viu? É o quê? Eu acho que não é um hambúrguer não, tá com cheiro de uma carnezinha, sei lá. É um hambúrguer mesmo, é? Rapaz. Vou pedir a turma aí que deixe para fazer um almoço depois, porque senão a gente vai ficar babando aqui, viu? Não, eu estou falando sério, eu perdi a concentração ali em dado momento. Tava com dificuldade de respirar, quando eu dei aquela respirada, chega a ver o aroma suave, digo, meu Deus do céu, o negócio tá bom aí, viu? Artigo 14, né, a gente vai trabalhar o artigo 14, o parágrafo 1º da nossa Constituição. Então vamos lá para o nosso artigo 14 do texto constitucional. Olha só, esse parágrafo 1º, ele é muito interessante, que ele trata de um grupo, tá? O parágrafo 1º, ele trata de um grupo que é bem bacana. Vejam, a Constituição trata do chamado alistamento eleitoral, certo? Alistamento eleitoral e, consequentemente, o direito de voto, certo? Então, uma coisa está ligada à outra, alistamento eleitoral e direito de voto. O que é o alistamento eleitoral? O próprio nome já está dizendo, né? É tu ir lá na Justiça Eleitoral, botar teu dedinho lá, digital, tirar foto, não sei o quê, se cadastrar e dizer, eu sou eleitor, estou vivo e quero votar. Então, você vai, em consequência do alistamento eleitoral, você vai exercer o seu direito de voto na eleição imediatamente subsequente, quando você tiver feito o alistamento. O que é que acontece? Segundo o texto constitucional, no parágrafo 1º, esse direito de alistamento eleitoral e direito de voto, a Constituição cria 3 grupos aqui, certo? Que grupo é esse? Olha só. Existe um grupo para quem o alistamento e o direito de voto é obrigatório. Existe um grupo para quem o alistamento e o direito de voto é facultativo. E existe um grupo para quem o alistamento e, consequentemente, o direito de voto é o quê? É proibido. Então, a gente deve deixar esse parágrafo 1º da Constituição, do artigo 14, a gente deve deixar ele organizado dessa forma aqui que eu estou colocando no quadro. Então, existe um grupo para quem é obrigatório, existe um grupo para quem é facultativo e existe um grupo para quem é proibido. Pois bem, vamos lá. Para quem o alistamento eleitoral e o direito de voto é obrigatório? É para quem tem entre 18 e 70 anos. Beleza? Então, completou 18 anos, alistamento é obrigatório. Se você não se alistar e não exercer o direito de voto, você vai ficar devendo à Justiça Eleitoral. Você pode até dar bronca para tomar posse em concurso público, porque você não vai ter lá a certidão de quitação junto à Justiça Eleitoral. Então, até completar ali os 70 anos, o voto é obrigatório, tá certo? Alistamento e voto aqui obrigatórios. Aí a Constituição também estabelece, pessoal, um segundo grupo aqui, para quem o alistamento e o direito de voto é facultativo. Para quem? Que grupo é esse aqui? Aí a Constituição diz, ó, para quem tem entre 16 e menos de 18 anos, né, aquele famoso, completou 16 anos, aí a mãe da gente vai na Justiça Eleitoral, vai lá no TRE, vai no cartório para poder tirar o título de eleitor. É obrigado? Não. Mas quem tem entre 16 e menos de 18 anos é facultativo, tá certo? Aí a Constituição diz assim, ó, para quem tem mais de 70 anos, e também para o analfabeto. Então, para o analfabeto, o alistamento e o direito de voto, eles são o quê? Facultativos, tá certo? Então, para quem é facultativo? Maiores de 70 anos, analfabetos e maiores de 16 e menores de 18 anos, do jeito que a gente acabou de falar, tá certo? E para quem o alistamento eleitoral ou o direito de voto aqui, consequentemente, é proibido? Aí são 2 os indivíduos aqui. Primeiro, a Constituição diz que o estrangeiro, por uma questão simples, né? Estrangeiro não tem vínculo com o país, ele não é nacional, então ele não tem direitos de participação. Se na origem os direitos políticos são direitos de participação,
o estrangeiro aqui ele não vai ter esse direito, tá certo? E também, ó, para quem o alistamento e o direito de voto está proibido aqui, os famosos conscritos, vírgula, durante o serviço militar obrigatório. É aquele famoso serviçozinho que a gente vai lá se alistar, completou 18 anos, alistou-se, vai lá prestar um ano de serviço militar obrigatório. Então, enquanto estiver nessa condição, o conscrito não pode alistar, se ele não tivesse alistado ainda, que é muito raro isso acontecer, mas se ele está alistado, ele não vai poder o quê? Votar. Beleza? Então, o parágrafo 1º da Constituição, artigo 14, ele cria essa divisão aqui. Um grupo para quem é obrigatório, um grupo para quem é facultativo e um grupo para quem aqui vai ser proibido, tá certo? Uma questão que pode aparecer, em termos só de nomenclatura, é o seguinte. Isso daqui, pessoal, se chama capacidade eleitoral ativa. O que é a capacidade eleitoral ativa? O direito de votar, certo? Então, capacidade eleitoral ativa nada mais é do que o direito de votar, beleza? Capacidade eleitoral ativa nada mais é aí do que o direito de votar, tá certo? Então, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º vão exatamente sintetizar isso que eu acabei de colocar aqui. Alguma dúvida? Isso aqui é memorização pura, tá? O que cai em prova é a memorização. O examinador OCP vai misturar isso daqui. Vai dizer que é proibido para o analfabeto, vai dizer que é facultativo para o estrangeiro, ele vai simplesmente embaralhar isso daqui no dia da prova. Tranquilo? Pois bem, na sequência do texto, que está no parágrafo 3º do artigo 14, a gente tem o outro desdobramento da capacidade eleitoral. Agora, o parágrafo 3º trata de capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado, poder se candidatar a algum mandato eletivo, tá? Dentre outros critérios, a Constituição estabelece no parágrafo 3º quais são esses critérios mínimos que todo mundo precisa ter, beleza? Então, vamos falar agora sobre capacidade eleitoral passiva. Vou colocar aqui, ó. Capacidade eleitoral passiva. Oi, quem chamou? Artigo 14. Artigo 14. Isso que eu acabei de falar, essa parte aqui, ó, de plebiscito, referendo, eu coloquei aqui os dispositivos específicos, mas está no artigo 14, incisos 1, 2 e 3. Aí, nessa parte aqui, artigo 14, parágrafo 1º e parágrafo 2º, tá certo? E agora, capacidade eleitoral passiva. O que é a capacidade eleitoral passiva? O direito de ser votado, certo? O direito de poder se candidatar a algum mandato eletivo. Então, isso aqui está no parágrafo 3º do artigo 14. Vejam, a Constituição, pessoal, ela enumera alguns requisitos para que a gente possa se candidatar, beleza? Então, o primeiro deles é o seguinte, é a nacionalidade, ó, brasileira, certo? Então, para você ser político aqui no país, você precisa ser brasileiro, tá certo? Então, seja brasileiro nato, seja brasileiro naturalizado, ok. A gente só deve lembrar que existem aqueles cargos que são privativos de brasileiros natos, mas aqui, ó, basta a nacionalidade brasileira, não importa se nato, se naturalizado, você pode se candidatar a algum mandato eletivo, beleza? O texto constitucional fala o quê? Ele fala pleno exercício dos direitos políticos. Então, você não pode, né, ter sido condenado, estar cumprindo pena, né, ou na esfera penal, ter sido condenado por improbidade administrativa. Então, você deve estar aqui, ó, no pleno exercício dos direitos políticos, tá certo? Então, vai estar lá, ó, vai fazer registro de candidatura na Justiça Eleitoral, vai levar todo tipo de certidão que você pode levar para comprovar que você está no pleno exercício, ó, dos direitos políticos. Não está devendo nada à Justiça Militar, não está devendo nada à Justiça Eleitoral, não está devendo nada à Justiça como um todo,
né? Está em dia com essas obrigações lá no que diz respeito ao serviço militar. Então, você vai provar que está no pleno exercício dos direitos políticos, tá certo? Esse é o segundo requisito. Na continuidade do texto, isso é até interessante, porque o terceiro requisito é o seguinte, é o alistamento eleitoral. Uma curiosidade aqui, é muito comum em dia de eleição a gente ver lá as primeiras matérias que aparecem, os candidatos indo votar, né? O cara vai lá, vai na urna, é o primeiro a chegar, não sei o quê, aí faz um gesto assim, é vitória e tal. Por que isso acontece? Porque, naturalmente, para você se candidatar, você tem que, antes de tudo, ter o quê? Estar em dia com seus direitos políticos e estar, naturalmente, o quê? Alistado. Você, antes de querer ser votado, você tem que votar. Você tem que estar aqui, ó, com a sua capacidade eleitoral ativa, para você poder exercer a sua capacidade eleitoral passiva. É por isso que quando é dia de eleição a gente vê os camaradas fazendo lá as conversinhas mole, os migué, por causa disso, porque a Constituição exige que você esteja ali com o seu alistamento eleitoral. O que significa dizer o seguinte, que, por exemplo, ó, estrangeiro não pode se candidatar, por duas razões. Primeiro, porque ele não é brasileiro, e segundo, porque ele não tem alistamento eleitoral. Beleza? Tranquilo? Outro requisito. O texto fala assim, ó, domicílio eleitoral. O texto fala assim, ó, domicílio eleitoral na circunscrição. Vamos para cá. Ó. Domicílio eleitoral na circunscrição. O que significa isso? Domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral na circunscrição. Vou contar uma historinha para vocês que aconteceu na eleição de 2022. Todo mundo conhece Sérgio Moro aqui, não conhece? Tem a esse que não conheça, né? Seja para amar, seja para odiar, ou para ser indiferente. Veja, Moro quase que dançava na eleição de 2022. Sabe por quê? Porque quando ele registrou a candidatura dele ao Senado, ele registrou pelo estado de São Paulo. Aí o que aconteceu? O estado de São Paulo, a Justiça Eleitoral de São Paulo negou o registro da candidatura dele, porque disse o seguinte, você nunca morou em São Paulo. Você construiu a sua carreira como juiz e como professor no Paraná. Por que você está querendo se candidatar aqui? Então, o texto constitucional ele diz assim, ó, domicílio eleitoral na circunscrição. Ou seja, eu tenho que minimamente ter um vínculo com aquele lugar em que eu vou me candidatar. Eu não vou cometer a delinquência de dizer o que muita gente diz, porque tem muita gente que chega e diz assim, tem que morar lá onde ele está se candidatando. Não é bem isso. Não é bem isso. Tem casos que o cabo mora até no município vizinho. Tem situações que o cabo mora até em outro estado. Mas o cabo tem que ter minimamente um vínculo. Já morou, tem comércio, tem uma casa, tem não sei o quê. Então, ó, domicílio eleitoral na circunscrição. Eu vou provar à Justiça Eleitoral que eu tenho minimamente algum vínculo com aquele lugar que eu estou me candidatando. Então, foi exatamente o que aconteceu com ele. Aí, às pressas, já em fase de recurso, ele registrou a candidatura dele pelo estado do Paraná. Acabou dando certo, porque ele venceu lá a eleição, né? Mas, ó, isso aqui a turma pensa que, não é de qualquer jeito, não. Isso aqui dá problema na prática, tá? Domicílio eleitoral na circunscrição, beleza? O outro requisito que está no texto constitucional, pessoal, é a filiação partidária. Filiação, ó, partidária. Então, você tem que estar filiado a partido político. Tem todo um prazo que a lei eleitoral estabelece de filiação, de convenção partidária, de aprovação do seu nome pelo diretório do partido. Está tudo bonitinho lá. Mas você tem que estar filiado a um partido político para se candidatar. Vê bem. A OCP, em duas oportunidades, cobrou um assunto em prova de polícia civil, que envolvia o seguinte, tá? Tem ligação com esse tema, tá? Candidaturas avulsas. O que é candidatura avulsa? Seria a possibilidade da gente poder se candidatar a algum mandato eletivo sem estar filiado a um partido político. De onde que vem essa discussão? Ela chegou aqui no Brasil com muita força em 2018. Mas de onde que vem? Qual é a origem disso? A origem está no Pacto de São José da Costa Rica, a famosa Convenção Americana de Direitos Humanos. Na parte em que a convenção trata de direitos políticos, ela diz quais são as formas em que a gente pode exercer direitos políticos, inclusive se candidatando. Só que na convenção, quando ela fala de candidatura, ela não fala de filiação partidária. Ela não exige, ela não diz assim, que para exercer direito político, que para exercer direito de candidatura você deve estar filiado.
A convenção fala uma série de coisas. Você tem que estar com seus direitos ativos, tem que ter a nacionalidade e respeitar as regras do país especificamente. Aí surgiu essa discussão no Brasil, né? Na verdade em outros países também que são signatários da convenção. Surgiu essa discussão no país. Se o Brasil é signatário da convenção e a convenção não exige filiação partidária para exercer direito político, então a gente poderia se candidatar avulsamente. O que é que o STF fez no primeiro caso, em que o camarada pediu registro à Justiça Eleitoral para poder se candidatar sem estar filiado a um partido político? Aí o STF, a Justiça Eleitoral naturalmente negou, porque é requisito a filiação partidária. Isso foi escalando, quando chegou no STF, o STF disse que por hora não cabe candidatura avulsa. Até poderia no futuro alterar a Constituição, de repente tirar a exigência de filiação partidária, ou o Supremo proferir uma decisão categórica, fazendo a interpretação quanto à convenção, mas você vai lembrar disso. É uma condição de elegibilidade, ou seja, é um requisito para exercício de capacidade eleitoral ativa, aliás, de capacidade eleitoral passiva, a filiação partidária. Não cabe, portanto, candidatura avulsa, tá certo? A OCP já colocou isso em prova de Polícia Civil, você vai lembrar exatamente desse detalhezinho aí. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Oi. Conscritos durante o serviço militar obrigatório. Conscritos durante o serviço militar obrigatório. E por último aqui, para a gente poder arrematar essa parte aqui das condições de elegibilidade, ou seja, requisitos para o exercício de capacidade eleitoral passiva, a Constituição exige o quê? Idade mínima para que você possa se candidatar a alguns cargos. E isso é muito importante também. A idade mínima para você poder se candidatar a algum mandato aí eletivo, a algum cargo, tá certo? E aí o que acontece? Eu vou puxar para cá para ficar mais organizado, você vê como fica organizado no seu material também, tá? Eu vou colocar aqui, existem algumas idades mínimas que precisam ser provadas, né? O indivíduo precisa ter para poder se candidatar a algum mandato eletivo. Vamos lá. A Constituição exige, aqui, a Constituição exige a idade mínima de 35 anos. Para qual cargo? Presidente da República e vice, e também o cargo de senador da República, tá? Um cargo de senador. Aí a Constituição também fala da idade mínima de 30 anos. Idade mínima de 30 anos. Para qual cargo? Governador e o vice. Apenas o governador e o vice precisam ter a idade mínima de 30 anos. Aí a Constituição vem para cá e fala de 21 anos. Aí quem é que tem que ter 21 anos? Idade mínima. Aí a Constituição fala de deputados federal e estadual, tá? Então deputados aqui, tanto federal quanto estadual. Aí a Constituição fala de prefeito e o vice, e fala também de um cargo que a gente já não mais vê, porque antigamente era mais frequente, o tal do juiz de paz, ok? Então, o juiz de paz. E também a Constituição coloca a idade mínima de 18 anos. Para qual cargo, pessoal? Vereador. Certo? Então tá aí, Além daqueles outros requisitos aqui, além daqueles outros, né, são condições de elegibilidade, ou seja, condições, requisitos para o exercício de capacidade eleitoral passiva. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e essas idades mínimas aqui para os respectivos cargos, né? Preciso nem dizer o quão é importante a gente memorizar essa estrutura, porque isso cai bastante, né? O examinador costuma misturar esses dispositivos na hora da prova, tá certo? Vamos lá. Questão de prova. Oi.
Como assim? STF? Sim. Não, não sei que tipo de pergunta poderia cair em relação a isso não, viu, honestamente. Mas vamos lá, uma questão de prova aqui que é importante, tá? Quando é que eu preciso comprovar que eu tenho a idade mínima para ocupar aquele cargo? Essa pergunta é importante porque a justiça, a eleição em si, ela tem várias fases, tá? Tem a fase do registro da candidatura, tem o dia da eleição, tem o resultado, tem a diplomação e depois tem a posse. Aí a minha pergunta é a seguinte: quando imagina, eu quero me candidatar a presidente da República, quando é que eu preciso ter os 35 anos? E aí? Quem arrisca? Aqui, ó. Na posse. Então eu posso, por exemplo, me candidatar com 34 anos e no dia da posse para presidente eu estou fazendo aniversário, 35 anos, sem problema nenhum, tá? Então, esses cargos aqui, eu preciso preencher a idade mínima exatamente no dia da posse. Diga. Teoricamente, sim, desde que preencha aqueles requisitos ali. Preencheu aquele requisito, pode ser qualquer um, certo? Então tá aqui, ó. Posse. 35 anos, 30 anos e 21 anos. Todo esse pessoal tem que comprovar isso aqui exatamente na posse. Exceto o vereador. Exceto o vereador. Porque no caso do candidato a vereador, ele tem que preencher, ele tem que ter 18 anos no dia do registro da candidatura. Certo? Então, no caso do vereador, é o registro da candidatura, que a gente vai ter aqui, ó, a necessidade de comprovar a idade mínima de 18 anos. Por quê? Porque 18 anos ele atinge a maioridade, né? Então ele já pode por si só responder por todos os atos que ele fizer. Então, 18 anos é a idade do vereador, a idade mínima, e ele tem que ter 18 anos no dia do registro de sua candidatura. Então, vai registrar a candidatura, estou fazendo aniversário naquele dia, pronto. Pode registrar sem problema nenhum. Então, todos os outros no dia da posse, exceto o vereador, que é no registro da candidatura. Tranquilo, pessoal? Entenderam aí tudo direitinho? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um intervalo. Daqui a pouco a gente retorna, a gente vai trabalhar do parágrafo 5º em diante do artigo 14. Até daqui a pouco. Podemos? Vamos voltar? Então, vimos aí na primeira parte, né, os 4 primeiros parágrafos do artigo 14 do texto constitucional. Só tem uma última besteirinha que eu queria que a gente anotasse aqui, porque isso geralmente dá confusão quando aparece na prova, que eu queria que vocês tomassem cuidado com o parágrafo 4º do artigo 14, tá? Parágrafo 4º, artigo 14 do texto constitucional. Vejam só. Vamos prestar atenção aqui numa questão que é importante. Nós vimos aqui as condições de elegibilidade, certo? Ou seja, requisitos que a gente precisa preencher para poder nos candidatarmos a algum mandato eletivo. Ok? Ok. Eu queria que vocês tomassem cuidado, especialmente com essa figura aqui, ó. Analfabeto, tá? Eu queria que vocês tivessem uma atenção especial com essa figura aqui. Analfabeto. Por quê? Porque, veja só, o analfabeto, ele tem capacidade eleitoral ativa, não tem? O que a gente viu? Que para ele, o alistamento e o direito de voto é o quê? É facultativo. Então, ele pode alistar-se, pode votar, tudo de modo facultativo, beleza? Só que o analfabeto, ele não tem capacidade eleitoral passiva. Ele pode votar, mas ele não pode ser votado, tá certo? Então, você vai tomar muito cuidado aqui, porque não tem capacidade eleitoral passiva, o analfabeto. Por que eu disse para vocês tomarem cuidado com o parágrafo 4º do artigo 14? Porque o parágrafo 4º diz assim, eu vou traduzir, tá? O parágrafo 4º ele diz assim, ó, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
Então, às vezes, a gente lê isso rapidamente, não consegue entender o que é que o texto está dizendo exatamente, tá? Vou repetir, o texto diz assim, ó, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Essa expressão inelegíveis significa não tem capacidade eleitoral passiva, certo? Então, são inelegíveis quem? Aí o texto fala, os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? Aqueles para quem o voto, o alistamento e o voto é proibido. Ou seja, traduzindo em miúdos o parágrafo 4º, não tem capacidade eleitoral passiva o analfabeto, o estrangeiro e o conscrito durante o serviço militar obrigatório. Tá certo, pessoal? Então, o que o parágrafo 4º está dizendo é exatamente isso. São inelegíveis, não podem se candidatar o estrangeiro, o conscrito durante o serviço militar obrigatório e o analfabeto. Então, você tem que colocar assim no seu material. São inelegíveis. Aí você traduz. São inelegíveis. Não podem se candidatar. Aí está aqui, ó, o analfabeto, o estrangeiro e também, ó, o conscrito durante o serviço militar obrigatório, do jeito que a gente escreveu ali, tá? Então, é o quê? Quem pode votar? São inelegíveis o analfabeto e os inalistáveis. Se eles não estão alistados, eles não podem votar. Então, não vota o estrangeiro e não vota o conscrito durante o serviço militar obrigatório, tá? Vamos lá. Isso aqui precisa ficar muito claro para vocês não errarem a questão na prova. Vou retornar aqui à discussão, tá? Vejam só. Nós vimos capacidade eleitoral ativa. Quem tem direito a alistamento eleitoral e, consequentemente, direito a voto? A Constituição divide isso em 3 grupos. Aqueles para quem é obrigatório é quem tem entre 18 e 70 anos. Aqueles para quem é facultativo, quem tem mais de 16 e menos de 18, quem tem mais de 70 e quem é analfabeto. E aqueles para quem o alistamento e, consequentemente, o direito de voto, ele é proibido. Para quem? Para estrangeiros e para conscritos. Esse pessoal aqui, nós devemos chamá-los de inalistáveis. Beleza? Nós devemos chamar de inalistáveis. Aí, na sequência, o texto fala de condições de elegibilidade. Fala, cara. Entra aí aonde? Nessa parte da inelegibilidade. Segura aí a informação. Vou chegar lá. Condições de elegibilidade, ou seja, requisitos que a gente precisa preencher para poder o quê? Para poder nos candidatarmos, beleza? Então a gente precisa ter nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição da gente quer se candidatar, afiliação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente e senador, vice também, 30 anos para governador e vice, 21 anos para deputados federais e estaduais, prefeito e vice, juiz de paz, e 18 anos para o vereador, de modo que, no caso específico do vereador, essa idade mínima ela precisa existir ao tempo de registro da candidatura. Os demais cargos é exatamente no momento da posse que eu tenho que ter a idade mínima. Tranquilo? O que eu estava falando aqui é, o parágrafo 4º, se a gente lê ele apressadamente, a gente não vai entender. O que o parágrafo 4º está dizendo é o seguinte, quem é que não pode se candidatar? De jeito nenhum. Aí o parágrafo 4º diz, os inalistáveis, são inelegíveis quem? Os inalistáveis, esses dois aqui, e o analfabeto. Então o que eu anotei aqui foi o seguinte, quem são inelegíveis? Quem é que não pode se candidatar? O analfabeto e aqueles que são inalistáveis, ok? Aqueles que são, ó, inalistáveis, certo? Isso aqui é a tradução do parágrafo 4º. Quem é que não pode se candidatar de jeito nenhum? Analfabeto, estrangeiro e conscrito, porque eles são o quê? Inalistáveis, conforme a gente anotou ali. Leia o parágrafo 4º agora que você vai entender exatamente do jeito que eu organizei aqui, tá certo? Aí a pergunta do guerreiro ali. Ô Helder, onde é que entra aí a história do português equiparado?
Como é que ele funciona, como é que ele não funciona? Onde é que eu encaixo ele aqui? Veja só, muito cuidado com o que eu vou dizer, tá? O português equiparado